Mirante, vamos lá para a CPI? Falar sobre a CPI da pandemia. 2 senadores amazonenses entraram para a lista dos integrantes da comissão. Agora, resta escolher quem vai presidir e quem vai ser o relator. É hora da briga, né? Pois é, mano, é hora da briga, é hora dessa disputa, mas parece que esses nomes estão começando a chegar num consenso, né? A gente trouxe ontem a informação de que o senador Eduardo Braga, daqui do Amazonas, vinha disputando a relatoria, né? Entre os 11 membros titulares aí da comissão, vinha disputando a relatoria. E ontem o nome do senador Omar Aziz, também aqui do Amazonas, despontou aí como possível, né? Já praticamente definido como presidente da comissão, né? Então a gente certamente terá um senador amazonense em posição de destaque, né? O Omar Aziz já está, inclusive, falando praticamente como presidente da CPI, dizendo que deve haver um consenso entre os membros da CPI. A gente até trouxe ontem a composição, deve ficar a maior parte ou oposição ou independente, né? Os dois se consideram mais independentes nessa divisão. Mas ele já está falando que acredita nesse consenso, e o Eduardo Braga ali brigando com o Renan pela posição no MDB, a posição que vai ser do MDB, então ele quer ser o relator, Renan também quer, e aí entra a posição do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive tende muito mais ao nome de Eduardo Braga do que ao nome de Renan Calheiros, porque o Renan... Era isso que eu ia te perguntar sobre dos nossos 2 senadores que estão, quem que é oposição, quem que é situação, onde estão no meio, né? Porque hoje a sigla partidária não significa muita coisa. Exatamente. No meio do que tem acontecido no Congresso Nacional. E nos 2 partidos a gente vê esse exemplo. O Omar é do PSD e o outro senador que é do partido, né? Que também se vê muito mais como governo. Então ele não dá para ser eu, vai ter que ser o Omar. No mesmo lado do MDB. O outro senador da composição é o Renan Calheiros, é muita oposição. Então o Braga já é visto mais como alguém ali mais fácil do diálogo. Ontem, inclusive, estava reunido com o ministro da Infraestrutura, né, para falar de obras, para falar da BR. Então ele tem um trânsito mais fácil. Quem é que bate o martelo? Como é que se decide? Quem é que define? É o presidente da comissão? É o Congresso? Explica pra gente. Quem é que vai definir? Vai ser o Braga ou vai ser o Renan? Os 11 membros, eles são definidos pelo presidente, né? Esse fato a gente venceu ontem, né? O presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, apresentou esses 11 nomes, oficializou os 11 nomes, né, de todos os membros ali da CPI, e esses membros, na primeira reunião, irão definir quem vai ocupar cada cargo, né? Então, o cargo de presidente e o cargo de relatoria, ele vem de um consenso entre as bases ali, claro, entre os membros, mas muito mais entre as bases, entre os partidos que colocam essas posições lá dentro, né? Então tá toda essa semana de articulação, até porque a CPI só deve começar de fato, né, na próxima semana, porque semana que vem a gente tem um feriado numa quarta-feira, né, um feriado de 21 de abril, haverá 2 sessões antes, né, na segunda e na terça no Senado, que elas devem analisar somente vetos, né, não devem tratar de novos projetos, não devem tratar da CPI. E a tendência é que ela comece na outra semana. O senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, que foi inclusive um dos que entrou no STF para agilizar essa questão da instauração da CPI, ele está tentando fazer uma forcinha ali, tentando articular para começar na quinta, no dia 22, porque ela começa oficialmente no dia 20, no dia da primeira reunião. Ela foi criada, né, na semana passada, e agora ela é oficializada a partir da primeira reunião. Então, o Randolph está brigando ali para começar dia 22, mas a tendência é que fique somente para a próxima semana, ali no dia 26. Já dá para fazer uma aposta nesses 2 aí? Quem venceria essa disputa? Olha, eu vejo o Omar como um nome de consenso, eu vejo o nome do senador Omar Aziz como um nome de consenso, até pela maneira como ele já vem falando sobre o assunto, né? Ele tem direcionado, quando direciona as críticas, ele direciona muito mais ao ministro Pazuello, né? Fala de maneira incisiva em relação ao ministro Pazuello e não adere a um discurso mais oposição ao presidente, como faz, por exemplo, o senador Randolph, que também queria presidir a comissão, né? E do lado do MDB é uma briga ali um pouco mais, eu não consigo enxergar uma definição tão forte, né? Acho que se o Eduardo Braga for, de fato, o relator, significa que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, está conseguindo diminuir um pouco ali os danos que pode eventualmente ter, né? Uma vez que ele tem uma minoria nessa CPI, o que é muito difícil acontecer, mas é o que está disposto. Ele tem uma minoria na CPI, mas se ele conseguir colocar um nome que não seja tão oposição a ele como é o do Renan, por exemplo,
ele saia um pouquinho menos enfraquecido dessa CPI. Outra movimentação política muito importante que está tendo grande repercussão é o assunto Lula, né? Qual a repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal que anula, que confirma a anulação das condenações ao ex-presidente, hein? Exato, né? O julgamento foi ontem, né? As condenações em relação aos casos da Petrobras que foram julgados lá em Curitiba estão anuladas, né? Esse ponto, e agora não tem mais o que recorrer desse ponto específico, então a movimentação já começa, a repercussão já é em cima muito mais de eleição. Dante, mas só para esclarecer, Dante, os casos da Petrobras, mas nesse caso em relação ao sítio de Atibaia e ao apartamento do Guarujá especificamente, Isso, né? Especificamente desses dois casos, né? Desculpa a imprecisão, em relação a esses dois casos especificamente. Tem muitos outros casos aí, só de fase de operação da Lava Jato foram 80, né? Então a gente tem muita coisa ainda para ser discutida. Que não deixa de ficar ameaçado depois dessa decisão, né? Principalmente depois da análise da próxima, né? Na próxima semana a gente vai ter o julgamento em relação à suspeição do juiz Sérgio Moro, né? O julgamento que já também foi feito na turma e agora vai para plenário novamente, como foi feito ontem. Então esse próximo deve ditar essa parte do que deve acontecer com a Lava Jato. Ontem, inclusive, o ex-procurador Deltan Dallagnol, que comandou ali a força-tarefa da Lava Jato, fez vários posts ali no Twitter. Acho que a gente até tem algumas imagens aí de tá na tela alguns agora. Posicionamentos dele, justamente sobre isso. Ele vê como um perigo muito grande, considera que é uma derrota para quem está buscando combater a corrupção num país como o Brasil. Ele fez posicionamentos nessa linha, né, de achar que de repente o prejuízo vai ser muito maior caso haja essas anulações das outras decisões, mas isso acho que só vai ficar mais claro depois que a gente tiver a próxima sessão em relação à suspeição do ministro, ato falha, né, chamei de ministro, mas do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Dante, me corrija se eu estiver enganado. Então, Lula, a condenação inclusive pela qual ele foi preso, passou um período preso, tudo isso está anulado e precisa ser julgado novamente em um tribunal em Brasília, já que os ministros supremos determinaram que Curitiba era incompetente, não era a jurisdição de Curitiba julgar este caso. Ou seja, o mérito da questão, ninguém mexeu. Ninguém falou sobre se houve ou não a corrupção, o crime lá, ninguém tocou nesse assunto, não é isso? Não é nem que ele vai ser julgado novamente, é que o processo volta do zero, né? Ele volta lá para o comecinho, terão que ser produzidos novos atos investigatórios, ali, novos atos de investigação, todo aquele trâmite de novo volta, né, do zero, assim, volta lá para o começo. De novo, esse próximo julgamento vai definir se alguns detalhes, se eu posso usar um depoimento ou não, eu posso usar provas, ficou definido que não, as provas produzidas nos autos desse processo que consta lá em Curitiba não devem ser usadas num eventual novo processo na vara competente, né? No caso, lá no Distrito Federal. Fácil, não fica não? Então, dessa forma aí fica muito difícil ter uma condenação sem usar as provas, né? Que foram utilizadas no primeiro momento. E tem a outra situação, né? Tipo, o risco de prescrição, ele existe. É outro ponto que é colocado pelo tempo, né? Pelo tempo que se leva para instruir um processo desse como um todo, a gente sabe, né, da celeridade ou da falta dela da nossa justiça. Agora, Dante, houve repercussão também com o presidente da República, né? Ontem, quinta-feira, é o dia da live do presidente, ele falou sobre o assunto. Pois é, porque já começou, a campanha oficialmente começou ontem, né? Já que não tem mais para onde recorrer nessa questão. E só um novo processo poderia tirar agora Lula da eleição, e ele já é candidato, por mais que diga que se quiser, não, ele vai ser candidato. O presidente Jair Bolsonaro já botou um pouquinho de fogo aí nessa fogueira. Aí acho que a gente tem o vídeo e dá para acompanhar o que ele falou. Eu não estou dizendo que eu vou ser candidato, nem que eu sou o melhor do mundo. Mas vamos ter umas eleições pela frente. Está previsto eleições em 22. O Lula vai ser candidato, vai estar lá. Né? Tira eu de combate, tá? Resolveram não disputar as eleições. Quem seria o outro que iria com o Lula para o segundo turno? Tá? É só fazer um raciocínio que vocês vão entender qual é o futuro de cada um de vocês. Eu já estou com 66 anos de idade, até lá vou estar com 68, já estou no lucro, estou lá mais para lá do que para cá, né? Mas vejo qual o futuro reserva para vocês no Brasil, com o que está acontecendo e com essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Dada a largada oficialmente a campanha
2022. Quando a gente falava em campanha antes, se analisava muito qual deve ser o nome do PT, qual deve ser o nome da esquerda. Não tinha o nome, né? Agora, com essa definição, com essa decisão do STF, né, colocando o Lula novamente como ficha limpa, tá definido. As cartas estão dadas aí no jogo. Agora, essa situação que é jurídica interfere de uma maneira política muito grande, deixa, inclusive, Dante, muitos cidadãos na dúvida, né? Houve todo um processo, houve uma condenação à prisão do ex-presidente e durante todo esse período o Supremo não falou nada. Agora, próximo às eleições, a gente se depara com essa e a partir da decisão da próxima semana, a gente corre o risco, inclusive, de ter todos os processos de toda essa operação anulados. O que poderia significar milhões de reais que foram retirados, identificados como fruto de crimes que voltaram para os cofres públicos. De repente, ter que ser ressarcidos a esses, não é nem suspeitos, condenados, né, Dante? É uma situação realmente gravíssima que nós estamos enfrentando e podemos enfrentar nos próximos dias. A gente vai acompanhar aí nesses próximos passos aí para ver como se desenha. É um assunto longo aí e cheio de nuances que ainda vai ter muita coisa para a gente discutir sobre isso.